Nesse púlpito aqui, no domingo passado, foi falado de Atos 27, 27. Quem são as suas âncoras? Quem são as pessoas? Eu só estou recapitulando para inserir você naquilo que Deus... Eu só vou construir algo que Deus já está construindo aqui nesse território. Falou onde é a tua âncora, onde você tem situações de naufrágios. Agora, por que Deus faz tanto isso? Quando Deus, em momentos de naufrágio na nossa vida, em épocas que nós vivemos, escute já uma coisa: o teu momento não faz parte do teu futuro. O teu momento que você está vivendo não faz parte da tua história. O teu momento vai ficar naquele momento, mas Deus está construindo coisas poderosas. E uma das coisas que ficam são sementes que eclodem. São sementes que explodem no mundo espiritual, pastor. Explodem porque essa semente que o apóstolo falou, ele não sabe o bem que ele fez para mim no momento que eu estava sozinho, solitário, cansado e desprezado. Escute uma coisa: procure novos amigos. Para onde Deus vai te colocar, para os projetos novos que Deus vai te colocar, pastores, é necessário ter novos amigos. É necessário você fazer novas alianças. É necessário você ver outras coisas. Porque se você ver as mesmas coisas, é insanidade você querer uma coisa diferente se você tem plantado os mesmos resultados. Se você tem plantado as mesmas sementes, você vai colher os mesmos resultados. E isso que aconteceu, nós estamos aqui só para construir algo naquilo que Deus já está traçando, porque Deus é eterno. Você acha que Deus não estava em 2001, 2000 com a gente lá? Você acha que Deus já não estava alinhando aquilo para nós estarmos aqui? Nós estamos numa eternidade de Deus. Nós estamos no universo de Deus, que o universo de Deus não é no tempo, não é paralisado na circunstância. O projeto de Deus é eterno. O projeto de Deus que você está vivendo agora, as pessoas que você está se conectando agora, quem sabe Deus tem um projeto para frente. Quando nós estamos no período de férias. Nós estamos no período de férias, eu liguei para o pastor Santo, para a pastora Rosângela, eu falei assim: eu queria tanto ir aí, para sentir o teu cheiro, para falar para você que eu estou teu amigo, para falar com você que nós temos uma aliança, para falar para você que é aquilo que Deus falou no nosso coração, pastora, para voltar ao projeto original. O projeto original maior que Deus tem é colocar pessoas de aliança no nosso meio. Colocar pessoas que vai nos impulsionar para o lugar que Deus quer. Não no lugar que nós queremos, nem no lugar que as pessoas querem, mas é no lugar que Deus quer. Escute uma coisa. Olha, a pretensão que eu tenho é para falar com 4 tipos de pessoas aqui. Eu tenho essa pretensão. Aqui tem muito mais do que 4. Aqui tem uma multidão de pessoas aqui. Tem uma multidão de famílias aqui. Mas se eu conseguir falar com essas 4 pessoas, para mim já está bom. Eu já atingi meu objetivo. E eu só faço meta, eu só traço o objetivo que eu possa alcançar. Enquanto eu estou falando aqui, eu tenho alguns minutos para falar. Mas vai acontecer uma coisa na tua vida. Vai começar a explodir na tua mente, no teu intelecto. Vai explodir na tua geografia, aonde você está. Vai começar a explodir coisas que você vai falar: meu Deus do céu, eu definitivamente não sou a mesma pessoa. Porque nós decidimos vir para cá para trazer uma palavra, não uma palavra que você tem escutado todos os dias. Se você consultar no YouTube, você vai escutar palavras em qualquer momento que você vai viver. Mas essa noite é uma noite profética. É uma noite que Deus vai te levar, tirar daqui, colocar numa outra dimensão. Deus vai colocar você, e o título da mensagem hoje é uma nova dimensão. Deus vai colocar você numa nova dimensão. Lucas capítulo 5, versículo 8, diz assim: Pai, afasta de mim, Jesus, porque eu sou pecador. No versículo 9 continua dizendo: afasta. Lucas capítulo 5, ele fala da pesca maravilhosa que você conhece. Agora, por que falar de pesca? Por que falou do domingo passado, falou de naufrágio, de água, e por que falar de pesca? Sabe por quê? Porque o universo, o contexto que era inserido, o pessoal da Bíblia, o contexto que era inserido Jesus e os seus discípulos, era em região litorânea, onde tem muita água, muita pesca. Ali era as circunstâncias que eles viviam. E em Lucas capítulo 5, do versículo 1 a 11, fala da grande pesca maravilhosa. E Pedro, depois daquilo que você conhece a história, que Deus manda lança a rede do outro lado, lançou do outro lado. Você conhece essa história? E falou para Pedro: Pedro, você lança lá para você ter outros resultados. Ele foi e fez, e depois ele fala: afasta de mim que eu sou pecador. Por que, gente? Nós temos afastado de pessoas que querem o nosso bem. Por que, gente? A gente tem se afastado de pessoas que têm sido instrumento de Deus para nos abençoar. Por quê? Por quê?
Por que as pessoas que nos aproximam de nós, que têm sido instrumento para nós alcançarmos resultados melhores, a gente fala para a pessoa se afastar da gente? Que sentimento é esse que invade o nosso coração, para que a gente possa trazer para perto pessoas que nos prejudicam e afastar pessoas que querem nos ajudar? Paralelamente a esse texto de Lucas capítulo 5, eu quero que você está com a Bíblia aberta aí, ou se você está com a Bíblia, ou o iPad, ou o iPod, ou o celular, ou o Android, abra em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 24. Eu estou fazendo uma introdução e um paralelo, para que a gente possa continuar a conversa que Deus estava tendo com você domingo passado. A conversa que Deus estava tendo com você para dizer o seguinte: nós vamos falar agora do mesmo personagem, Pedro. Nós vamos falar do mesmo mar da Galileia. Nós vamos falar da mesma circunstância. Porém, nós vamos falar do mesmo Jesus. Porém, nós vamos falar de um outro contexto, numa outra ótica. Eu não vim trazer a coisa para você, uma coisa nova que você nunca viu. Eu vim falar para você a coisa que você já ouviu, mas que você precisa praticar no momento que você precisa usar ela. A sabedoria, ela discerne. Uma das características e qualidade da sabedoria é você discernir tempo, pessoas e modo. O problema, pastores, o problema é você fazer a coisa certa no lugar errado. O problema é você acertar a pessoa errada. O problema é você fazer a coisa errada no lugar certo. E aí, hoje, Deus vai nos ajustar para saber essas duas óticas do que estava acontecendo. Olha só a leitura. Eu quero ler a Bíblia. Como o apóstolo Sandro falou, eu amo a Bíblia. Nós tínhamos um treinamento de leitura da Bíblia. A Bíblia tem 31.113 versículos. A gente chegou em 10.140 versículos memorizados. Era legal, porque enquanto você não está fazendo nada, você está lendo a Bíblia. Enquanto está passando luta, está lendo a Bíblia. Você imagina o que Davi fez quando ele estava passando a luta? Ele escreveu mais de 100 salmos. Enquanto você está passando luta, o que você faz? Só uma pergunta. Davi estava escrevendo um salmo. O que nós estamos fazendo? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer para engendrar. Olha só o que diz em Mateus capítulo 4, versículo 24. Diz assim. Mateus capítulo 14, versículo 24. Mateus capítulo 14, versículo 24. Diz assim: e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas Jesus, na quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. Ficaram com medo e gritaram. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: se anime, se motive, tem de bom ânimo, porque sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, és tu? Sonda-me, peça-me que saia daqui e ande contigo, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir profundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Nesses dois textos paralelos que eu quero falar com você, de Lucas capítulo 5, ali em Lucas capítulo 5 fala sobre 4 tipos de pessoa. Em Lucas capítulo 5 fala do primeiro tipo de pessoa, aquela pessoa que é alienado com Jesus. O primeiro tipo de pessoa que pode estar aqui essa noite é a pessoa que conhece Jesus meio de longe. Quem sabe você está aqui porque você foi convidado por alguém para estar na FAB.
que você tem suas demandas da vida, mas Jesus está alienado. O segundo tipo de pessoa é o tipo de pessoa que cruza o caminho de Jesus. Existem pessoas aqui que já aconteceram alguns milagres. Quem sabe libertação, quem sabe cura. Porque quando você passa pelo caminho de Jesus, não tem como não acontecer nada na tua vida. E o terceiro tipo de pessoa é a pessoa que convida Jesus para estar dentro do barco. Mesmo no naufrágio, Paulo sabia que ele tinha palavra. O capitão não tinha, mas Paulo tinha autoridade. E o terceiro tipo de pessoa é as pessoas que chamam Jesus para estar dentro do barco. Sabe o que ele chama, o pastor Jefferson? Aquele chama de: meu Deus do céu, o Senhor tem que me tirar dessa situação. Até o momento que a pessoa está na maior dificuldade que ela tem, ela começa a falar assim: meu Deus, que situação que eu estou. E o quarto tipo de pessoa é o tipo de pessoa que pede para Jesus governar a vida dela. Porque escuta só, ou você governa ou você é governado. Tem dois tipos de pessoas aí fora: as pessoas que falam e as pessoas que sabem o que falam. E quando acontece isso, esse quarto tipo de pessoa, nessa situação, nós estamos vendo aqui uma outra situação do mesmo Pedro, do mesmo mar, mas tinha os discípulos e tinha Jesus. Que situação é essa aqui? Só que a história de Mateus é narrado por um outro homem. É narrado por um outro homem que ele tem leis ao seu favor. Mateus, ele é cobrador de impostos, ou por exemplo um contador hoje, e ele tem leis que regem a vida dele. A humanidade tem pelo menos dois tipos de leis. A primeira lei da humanidade é a lei da gravidade. Olha só o que aconteceu em Brumadinho. Deixa eu explicar. Uma das formações que eu tenho é mineralogia, estudos de minérios. Aquela ponte lá, aquela represa, aquela mina, estava desativada desde 2015. Como é feita a extração do minério? É colocado sonda, verifica qual o minério que tem, de repente é um óxido de ferro, de repente é um magnésio, de repente é um tungstênio, e você tira da profundeza, através de sonda, e tira aquele material nobre, e o que sobra é argila ou bentonita, que são aqueles produtos que estão ali na camada da crosta terrestre. E aí começa a depositar. E uma lei que governa a física, uma lei que governa a humanidade se chama gravidade. Se você acumula, você precisa ter um lugar para ter válvula de escape. Se você não tiver uma válvula de escape, enquanto você está estratificando, enquanto você está tirando, todo mundo está sendo beneficiado. Principalmente quando você pensa na rentabilidade. Você está pensando em tirar dinheiro, você vai extrair aquilo que está lá, não importa. Como aconteceu no Nordeste há tanto tempo. Planta cana, colhe cana, queima cana. Planta cana, colhe cana, queima cana, planta cana. Aí vai plantar alguma coisa no Nordeste. Eu fiquei como pastor lá 1 ano. Eu sei o que difícil que é plantar no solo lá no Pernambuco. Guiana Francesa, Guiana Inglesa, ali em cima só o pessoal estratificando o que tem no Nordeste. E aí chegou uma hora, a lei da gravidade. Isaac Newton disse: toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Se as pessoas agem de uma forma, vai ter uma reação. Represou, um momento vai ter que escapar. A nossa vida, muitas vezes é feita pela lei da gravidade. Muitas vezes você responde às pessoas, você nem escuta o que ela falou, você já responde. Existe a lei da gravidade, por exemplo, no futebol. Se a pessoa cai, daqui a pouco ela chega lá e fala assim: mas eu queria ter uma outra oportunidade. O juiz chega e fala assim: espera aí, você perdeu a sua oportunidade. A regra é clara. Caiu, não, mas eu quero, agora eu sei que eu vou bater tirando o goleiro. Não, perdeu a oportunidade. A lei da física, da gravidade é cruel. Existe uma lei que rege os bancos, que é: quem sabe você comprou uma casa própria, quem sabe você comprou um carro e você não pagou, sabe o que acontece? Vem o governo e tira, vem o departamento e tira, vem o banco e tira. Essa é a circunstância da lei da gravidade. Fez, não fez, pagou. Deixou, não fez. A lei da gravidade é assim. Aconteceu em Mariana, aconteceu em Brumadinho, aconteceu na Pata da Onça lá no Pará, aconteceu nas Torres Gêmeas, caiu. Não tem apenas, e as pessoas são assim, pastor Wilden.
As pessoas sabem que você está vendo isso? É porque você plantou para você estar vendo isso. Sabe que você está vendo isso no seu casamento? Também você está fazendo isso, aquilo e aquilo outro. A nossa vida não é simplista assim para dizer que toda ação vira uma reação. Mas é uma lei que rege, isso é lei. A lei serve para organizar as coisas. A lei não é ruim, a lei é boa, porque organiza. Por outro lado, aqui na igreja, nós temos uma lei que rege a gente aqui, que rege o nosso corpo, que rege a nossa igreja, que não é a lei da reação, da ação e da reação. É uma lei que se chama graça. Não importa o que você fez, você tem o direito de estar aí sendo abençoado por Deus. E Deus tem uma boa notícia para dizer para você: não importa o que você fez, você é escolhido por Deus para ser abençoado e ponto. Deus resolveu abençoar a tua família. Deus resolveu. Por quê, pastor? Pela graça. A lei que nós tramitamos é a lei da graça. A lei que a gente fala é a lei do amor. Que graça? Você não precisa pagar nada para ter. A graça não é sacrifício. Sacrifício quem faz é religião. A graça vem, e nós somos essa igreja que amamos, que a gente entende as circunstâncias que aconteceu ali. E essa situação de Lucas capítulo 5 e Mateus capítulo 14, como era um homem que cuidava de leis, que era Mateus, ele fala do mesmo Pedro, ele fala dos discípulos, ele fala das circunstâncias, e ele fala de Jesus. Agora, como que a gente fala? As perguntas que vai movimentar a gente, escuta só essa pergunta. A pergunta é: quando você está passando por alguma circunstância, quando você está passando por alguma situação, lá na Bíblia é a tempestade, lá na Bíblia é o mar. Mas quando você passa por alguma situação, você tem que fazer perguntas, PPS, perguntas que produzem sabedoria. A primeira pergunta que você e eu fazemos quando a gente está passando uma situação é: Senhor, onde está o Senhor nessa situação que eu estou passando? Onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Essa pergunta, em psicologia, chama emoção. Como você se lida com você mesmo quando você está passando algumas lutas, algumas dificuldades? Senhor, cadê você? Senhor, cadê o Senhor? Cadê? Onde está o Senhor nesse momento que eu estou passando essa tempestade? Quando você faz essas perguntas, atende o campo da sua emoção. Agora, quando a gente está passando alguma luta de alguma pessoa que está nos perseguindo, quem sabe no serviço, quem sabe na igreja, quem sabe na faculdade, quem sabe nos parentes, tem alguém nos perseguindo, a gente pergunta: meu Deus, cadê o Senhor que o Senhor não me justifica? Cadê o Senhor que não está vendo isso comigo? Quando a gente faz esse outro tipo de pergunta, a gente sai do campo da emoção e a gente entra no campo do sentimento. O campo do sentimento é do jeito que nós lidamos com as pessoas. Emoção, como eu lido comigo mesmo. Sentimento, como eu lido com as pessoas. E a terceira pergunta que a gente faz aqui é o seguinte: é sobre a circunstância. Cadê Jesus no meio dessa tempestade? Cadê Jesus quando eu estou passando por desemprego? Cadê Jesus quando o meu filho, ou quando o meu irmão, ou quando o meu cunhado está precisando de uma casa de recuperação? Cadê Jesus quando as coisas estão difíceis? Porque quando está tudo bem, é até fácil abraçar os outros, é até fácil dormir. Cadê Jesus quando eu não estou conseguindo dormir? Quando a gente faz essa pergunta, cadê Jesus? Quando vem as tempestades, a gente saiu da emoção, saiu do sentimento e a gente entrou no propósito. Quando a gente entra no propósito, a gente começa a perguntar: cadê Jesus nas tempestades da minha vida? E a quarta pergunta que a gente faz, a gente fala, e essa pergunta a gente atinge um outro nível, que é: por que Jesus permitiu eu passar por essas lutas e dificuldades? A gente sai do campo da emoção,
A gente sai do campo do sentimento, a gente sai do campo do propósito pessoal e a gente entra no destino. Quando a gente pergunta: meu Deus, qual é o propósito que o Senhor tem de eu passar essa luta e essa dificuldade? E aí quando a gente entende essa resposta, porque a gente fez pergunta sábia, a gente entende qual que é o nosso destino. E quando a gente entende o nosso destino, tudo vira propósito, porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, não se importa nessa luta que você está passando, não se importa nessa dificuldade que você está passando, não se importa dessa escassez que você está passando. Deus está no controle, e esse processo Deus vai te honrar no futuro. Deus vai te colocar como cabeça em qualquer situação e circunstância que você está passando. Eu não sei se alguém está entendendo o que eu estou falando aqui para você, mas Deus está te colocando no teu destino. Não se preocupa, o propósito pode ser dolorido, mas você não vive de momento. Você é um homem de destino, você é uma mulher de destino. Se você entende isso, se expressa, por favor, no nível que você entende. Agora, para eu finalizar a minha introdução, eu preciso falar de você. Olha aqui, presunção do pastor Adilson, vim aqui falar de você. O apóstolo Sandro, o pastor Sandro, meu amigo, me trouxe para cá para falar de você. Ele não me contou a tua vida, mas para eu falar de você, eu preciso falar de Pedro. Quem é Pedro? Quem é esse personagem que estava aqui na história? Quem é Pedro? Pedro é o símbolo da humanidade. Pedro é um homem de altos e baixos, como foi no louvor aqui, o Sandrinho, que Deus te abençoe muito, como ele louvou aqui, sobre uma declaração de Pedro. Pedro, ele tem a capacidade de falar que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e daqui a alguns minutos ele é instrumentalizado pelo diabo. Pedro, ele é um homem de escaladas e declínios. Pedro é um homem que ele tem a capacidade de amar, e depois negar. Pedro, quem é Pedro? É irmão de André. Quem é Pedro? Nasceu em Betsaida. Quem é Pedro? Casado. Quem é Pedro? Pedro, ele não está aqui corporeamente, mas ele está no meio de nós. Quem é Pedro? Pedro, ele tem o nosso coração, ele tem o nosso sangue, ele está debaixo da nossa pele. Pedro é esse que consegue ter fé de andar sobre as águas e ao mesmo tempo se declinar diante de um medo fúnebre que coloca ele debaixo das águas. Pedro sou eu e você. E já que eu peguei esse personagem para nos identificar, eu quero falar para vocês sobre 5 dimensões que a gente vai ser levado aqui essa noite. 5 dimensões que a gente sai de um lugar e ir para o outro, porque o problema não é sofrer. O problema é sofrer sempre no mesmo lugar. O problema não é a pancada que você recebe. O problema é você receber pancada sempre do mesmo lugar. O problema não é as falências. Existem pessoas que faliram 7 vezes. O problema é você falir 7 vezes a mesma empresa. O problema não é pessoas que têm situações difíceis financeiras e depois volta a ter as situações difíceis financeiras. Sabe por que acontece isso? Porque a gente não entende qual é a dimensão que a gente precisa viver. E hoje nós vamos aprender 5, meu Deus do céu, me ajuda. Nós vamos construir um pensamento junto. Nós vamos construir um pensamento junto. Que o pensamento é: qual a dimensão que eu estou vivendo? Qual o nível de vida? A minha pergunta para você: você está contente com o nível de vida que você tem vivido? Teu sonho era casar, você casou, e agora? Você está feliz com o nível de vida que você está vivendo? Ah, pastor, estou realizado. Quanto tempo? 10 anos, 15 anos, 20 anos? Você está feliz com a pessoa que você se tornou? Você está feliz com o tempo de relacionamento que você tem com Deus? Você está feliz de uma relação que você tem apenas de colocar você como líder, ou colocar você? Qual é o nível de satisfação que você está? O primeiro nível
da dimensão que Deus quer levar para a gente, é a dimensão do desafio. Veja o texto em Mateus capítulo 14, versículo 24, que o vento era contrário e açoitava o barco. O primeiro é desafio. Escute só, ou você lidera ou você é liderado, ou você conquista ou você é conquistado, ou você domina ou você é dominado, não tem meio termo. Ou você lidera, e primeiro você precisa ser líder de você mesmo. Para você liderar alguém, liderar a empresa, você precisa primeiro liderar a si mesmo. E o desafio nosso da humanidade é tirar as pessoas no nível que ela está e tirar ela do outro nível. Escute só o que vai acontecer aqui em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, ela está aquém do número de IDEB, Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Aqui nessa igreja será instrumentalizado uma fundação. Aqui nessa igreja vai ser uma igreja que vai ter escola por princípios. Aqui na igreja vai ter, além da fundação, não apenas um centro, mas são vários centros que vão convergir numa fundação. E essa fundação vai dar suporte para o município, vai dar suporte para o estado. E aqui vai ser levantado pessoas que elas vão sair do nível da mediocridade e vai entrar num destaque, não para glória das pessoas, mas para instrumentalizar aquilo que tem dentro do coração de vocês. Aqui está levantando um povo que vai deixar de ser instrumento do governo para abençoar o governo. Pessoas de fora, escute só, Jair Bolsonaro vai estar aqui em Ribeirão Pires para saber o que vocês estão acontecendo, o que vocês estão fazendo aqui nessa cidade. Aqui nessa cidade vai ter uma fundação e vai usar você para você mudar o nível que está a tua família. E você será a pessoa mais nobre da tua família para você ajudar as outras gerações. Será que você se inclui nessa palavra profética? Se expressa, por favor, para você ajudar eu a pregar melhor para você. Escute só. Outro nível. Primeiro, dimensão é os desafios. Se alguém vier falar para você problema, desafie ela a sair do problema. Vento contrário e açoite. Eu quero te pedir, por favor, não procure explicação de quem pecou. Não procure saber. Aqui na igreja é tão lindo aqui que não tem banco, para não colocar ninguém no banco, tem cadeira para você sentar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, já vem logo, para. Não dá tempo para você ficar perguntando para a pessoa o que ela errou, como que ela errou, por que ela errou, o que aconteceu. Se você perguntar essas coisas, você vai deixar a pessoa no nível dela. Nós não somos crentes de autópsia para saber por que a pessoa pecou. Ah, já sabia, olha como que aquela irmã andava, olha aquele irmão andava. Nós somos cristãos de biópsia, de saber o seguinte: lá é muito fácil saber o que aconteceu em Mariana, é muito fácil saber o que aconteceu em Brumadinho. Caiu, rompeu, estourou. Isso aí qualquer pangaré sabe. Agora, e criar um sistema para que não aconteça de novo. Quando caiu a Torre Gêmeas, eu li um artigo que dizia o seguinte: em toda catástrofe, primeiro, feche os portos. Segundo, enterre os mortos. E terceiro, cuide dos vivos. Escute só, não dá tempo para você ficar parado de onde você caiu. Se você caiu aí, se levanta, é outro nível. Deus está te levando para você entrar em outro nível. O teu casamento já conquistou, casou. E depois, sua faculdade já fez. E depois, você já chegou, está na igreja. E depois, existem outros níveis, existem outras dimensões que você precisa alcançar. E eu estou aqui para desafiar você, a você entrar numa outra dimensão, numa dimensão do sobrenatural. Escute uma coisa. Essa semana eu e a pastora, nós fomos conversar com uma mulher. Nós temos 2 casas de recuperação em Guarulhos, uma de homens e outra de mulheres. E uma mulher, empregada doméstica, ela chegou e falou: pastor, meu irmão está com dificuldade. Ela tem uma cobra por mês para nós, faz a metade, a igreja paga metade e a família paga metade da metade, 1/4. E ela foi, juntou todas as verbas que ela tinha e levou o irmão dela, querendo ajudar o irmão dela de 40 anos, para ir na casa de recuperação. E sabe como que é? Um centro de reabilitação. Imagina alguém que decidiu viver marginalizado da sociedade. Você ama? Quem sabe aqui alguém tem algum familiar que é envolvido em bebida e em droga? Como é difícil você falar para uma pessoa parar de uma coisa que ela gosta de fazer. Você falar para a pessoa parar de usar, parar de beber,
se ela gosta de fazer. Essa mulher foi e ajudou esse irmão dela. 4 dias depois ele saiu da clínica. E ela veio desesperada. A gente foi, separamos nossa casa, fizemos uma cesta e levamos para ela. E quando chegamos lá na sala, aquela mulher começou a chorar e falar: pastor, parece que todas as coisas estão em cima das minhas costas. O meu marido, eu fico fazendo tudo para ele. Os meus filhos, tudo para ele. Os meus irmãos, tudo para ele. Eu não sei se você se identifica. Parece que quanto mais a gente faz para as pessoas, menos as pessoas nos amam. Parece que quanto mais a gente ajuda as pessoas que a gente mais ajuda são as pessoas que mais nos apontam. E ela ficou sozinha. Naquele momento, eu e a pastora. E a pastora disse assim para ela, com o coração de Pedro, olhou para ela e falou assim: você tem que se preocupar com você, que você é a pessoa mais importante para o Senhor Jesus. Mas eu tenho uma notícia para te dar, a pastora disse para ela. Deus está tirando você desse nível de preocupação. E Deus está te colocando você em outro nível. Você sempre tem que ter uma palavra de bênção na vida da pessoa. Você sempre tem que desafiar a pessoa a sair do lugar. Sexta-feira passada eu estava em Indaiatuba, fazendo eu mentorio algumas empresas, mentorio algumas igrejas, através do Ministério do Coaching ministerial, coaching empresarial. E ali numa empresa de jovens, 5 jovens, um startup tremendo. Sabe o que aconteceu? Eles falaram assim: pastor, eu quero que o senhor reergue a nossa empresa. Ela está ganhando muito dinheiro, mas a semana passada o nosso sócio majoritário morreu, de 34 anos. Uma vida que foi abruptamente interrompida. Eu precisava ter um coração de Pedro para falar para ele sair daquele nível. E a minha fala para aqueles jovens foi: a partir de agora a empresa de vocês vai começar a crescer muito mais. Mas ele tinha ele detinha toda a sabedoria, todo o know-how, todo o conhecimento. Escute, a partir de hoje você vai ter uma palavra de vida no meio da situação que você está vivendo. A partir de hoje você vai ter uma situação de desafio, de saber as situações que eu estou passando. Deus vai fazer eu vencer essa situação, porque se você vencer essa situação, Deus vai te colocar numa situação de êxito. Ei, existem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus através da tua vida, e essa luta que você está passando é um desafio para Deus te colocar em níveis maiores. Agora esse é o primeiro nível de dimensão. Agora a segunda dimensão é a dimensão do medo. A primeira é o desafio, a segunda é o medo. Tudo que você abre na internet está falando sobre fobia, sobre toque, transtorno obsessivo compulsivo. O que você vê no início do ano é tudo sobre fobia e medo. Síndrome do pânico, síndromes de Rett, síndromes de situações que deixam a pessoa. Tem uma síndrome agora que estoura a mão da pessoa, que haja creme para colocar. Porque o mesmo tecido que tem a mente, o mesmo tecido que tem o estômago, é o mesmo tecido da mão. Sabe o que acontece? A pessoa começa a pipocar por causa de medo. A pessoa começa a ter medo de tudo. São palavras que abriram janela killers da nossa mente. Palavras que você não vai dar certo, você não vai conseguir sair disso. Você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. Você nasceu para você é um cachaceiro. Você vai casar e você vai separar. Você não vai conseguir. O medo, no dicionário, ele diz 2 coisas. Primeiro, ele fala sobre a mediocridade. Todo mundo que tem medo, olha só o que o Zico falou. Zico, camisa 10 da seleção brasileira e do Flamengo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Existem pessoas que não conquistam porque tem medo. Existem pessoas que são tacanhas, medíocres, paradas porque tem medo. Portas abertas Deus tem para a tua vida. O ano de 2019, na tua vida financeira, na tua vida profissional. Existem pessoas aqui que vão ter relacionamentos duradouros. Existem pessoas aqui que vai conquistar a casa própria. Existem pessoas aqui que vai comprar o carro. Existem pessoas aqui que vai ser a pessoa mais próspera da tua família, para Deus instrumentalizar você. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7: Deus não vos deu o espírito de medo, antes de poder, amor e moderação. Deus está derramando na tua vida um espírito não de medo, mas de coragem, ousadia e fé.
Agora, o medo para uns paralisa. O medo para uns deixa a pessoa pequena. Cada um reage. Medo, olha só a tradução de medo. Tradução de medo é: como eu me comporto na presença de uma adversidade. A palavra medo no dicionário quer dizer medrar. E sabe o que significa medrar? Significa crescer, desenvolver, sofrer com crescimento. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz que Jesus, sendo filho de Deus, aprendeu pelo que sofreu. Vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, para ele não passar aquilo que eu passei. Se você é uma pessoa de sucesso, deixa teu filho também ser uma pessoa de sucesso. Pelos sofrimentos que ele vai passar, pelas dificuldades que ele vai passar, pelos medos que ele vai enfrentar. Porque medo vem, mas a palavra medrar quer dizer fazer crescer e desenvolver, mesmo perante um grande perigo. Alguns do medo paralisa. Alguns do medo bloqueia a mente. Você já viu alguém ficar paralisado por causa de um rato? Por causa de uma barata? O que foi? Eu não sei qual que é o medo que você tem. Eu não sei o que foi falado. Existe uma pedagogia aí, que é a pedagogia do medo. Boi da cara preta. Pega esse menino e tem medo de careta. Meu Deus do céu. Quem é esse boi? Quem é essa cara preta? Por isso que nós vamos ter uma escola aqui por princípios bíblicos. Que nós precisamos ensinar as pessoas através dos princípios a voltar à origem. Não ter medo das coisas. Nós somos uma geração que vão fazer a geração andar em outro nível. Receber os desafios, mas vencer todo o medo. O medo para alguns faz recuar, voltar. Mas o medo para você, sabe o que vai fazer? O medo para você, eu não sei como você se sente quando você está em cima de uma ponte, perto de um bungee jump. Sabe o que Deus fala para mim? Que existem pessoas aqui na FAV que não cresceram aonde Deus quer que cresça, porque tem medo. Tem medo de tomar posição, tem medo de assinar, tem medo acuado, porque os pais introjetaram na pessoa um medo. A partir de hoje, esse medo, essa fobia, essa situação de você não conseguir dormir, Deus está tirando você e está colocando você acima de qualquer medo, porque Deus não te deu o espírito de medo, mas te deu o espírito de coragem, ousadia e fé. Segunda dimensão é o medo. Terceira dimensão é a dimensão da perspectiva. Eu vou explicar para você o que é perspectiva. A menor distância entre dois pontos se chama reta. Quando a gente vê a largura desse... Apóstolo Sandro, quanto tem aqui de largura? 17 metros. Quanto tem de comprimento total até lá? 30. Quando a gente vê só do nosso lado, isso é uma dimensão, 1D. Quando a gente olha na dimensão da frente, que é o comprimento, são 2D. Duas perspectivas. Wilden, perspectiva na lateral, perspectiva para frente. São duas dimensões. 30 vezes 17, 300, 34, 37, 21, 510 metros quadrados. 510 metros quadrados tem. Essa é uma área de 2D. Quando chega na perspectiva do 3D, é a lateral, é o comprimento e a altura. Isso é as 3 dimensões. Agora, quando é a 4ª dimensão, é uma perspectiva que a gente pega essas 3 dimensões, do lado, da frente, do alto, e coloca no espaço. E cruza todas essas linhas. Isso é a 4ª dimensão. Já que eu trouxe para você um entendimento científico, eu quero trazer para você um entendimento espiritual.
Porque a tua vida não se resume às pessoas que estão do seu lado. As tuas lutas não se resumem às pessoas que passam dificuldade na tua casa. A tua vida não se depara apenas com circunstância daquilo que está do teu lado. A tua vida também é você olhar para frente, olhar ali para o alvo, olhar para o futuro. Mas além de você olhar do lado, além de você olhar para o futuro, você também tem que olhar para cima. Saber o que Deus fala com as pessoas que estão do seu lado. Falar o que Deus fala a respeito do teu futuro. Falar o que Deus fala a respeito de tudo isso. E além disso, você precisa olhar. Muitas pessoas têm ponto de vista. A partir de hoje você tem uma vista além do ponto. Você vai explodir a tua vida e você vai conseguir ver de uma maneira espacial aquilo que está. Não se preocupe se você começar a ter sonhos voando. Não se preocupe de você sair da sua, ser sacado como se fosse abduzido, como se fosse arrebatado, como você saísse da sua situação e ficasse num outro plano, para você entender. Sabe por que as pessoas não saem da situação que vivem? Porque não conseguem ter uma visão panorâmica daquilo que está passando. Você precisa sobrevoar acima da sua circunstância, para você ver a sua vida em outro prisma, em outra ótica. Sabe o que aconteceu? Jesus disse para Pedro: saia do teu barco. A primeira coisa que Pedro saiu, ele teve que descer, para depois ele subir. Sabe qual que é o problema de você compartilhar a tua vida com o seu amigo, com a sua amiga? É que você desce no nível dela. Eu não estou falando para você não ser humilde, não. Porque a primeira coisa que Pedro fez quando saiu no barco foi descer. Você precisa descer. Cada vez que você sobe, você tem que descer um degrau. Humildade não está na simplicidade de falar. A humildade está na sua atitude. A humildade é você usar os teus talentos, os teus dons em benefício de alguém. Isso se chama-se humildade. O último degrau da liderança, tem um livro que chama O Último Degrau da Liderança a Servir. A liderança servidora. Mas sabe o que eu quero falar para você? É que Deus quer que você desafie as pessoas, que elas percam o medo, elas saiam da perspectiva da vida dela, e ela seja colocada em outro patamar, em outro prisma, em outra dimensão. Quarto ponto. A dimensão. Lucas capítulo 19, versículo 41. João capítulo 8, versículo 35 diz: Jesus chorou. Eu descobri outro versículo que fala que Jesus chorou. Lucas capítulo 19, versículo 41. Jesus chorou quando ele viu Israel assolado, sem perspectiva. Deixa eu falar uma coisa para você. Pelo que tem feito você chorar? O que tem feito você chorar? Quais são as noites de sono que você tem perdido? Porque chorar, até Jesus chorou. Mas a pergunta que eu tenho para desafiar você é: pelo que você está chorando? Meu Deus, por que você está chorando? Deixa eu dar uma dica para você muito preciosa. Se você tem chorado pela mesma coisa há anos, Deus está falando para você: pare de chorar pela mesma coisa. Chore por um território. A outra dimensão que Deus nos trouxe aqui para falar para você é para você chorar pelo um território, pela uma família. É para você chorar pelo sobrenatural. Nós precisamos aprender que os discípulos não chamaram Jesus para ir para o barco. Foi Jesus que pediu para o discípulo sair do barco. Essa situação que você está passando, sobrenaturalmente Deus vai mudar essa situação. E não adianta você imaginar que é no natural, porque no natural já tentou. Nós não somos cristãos de tentaria. Vocês têm um casal de pastores que eu os conheço há mais de 20 anos. Esse coração que eles estão aqui, sabe o que acontece? Eles têm vivido vida sobrenatural. Porque para viver todos esses anos acreditando numa visão que Deus colocou dentro do nosso coração, não é para qualquer um. Existem pessoas que são volúveis em toda a tempestade. Existem pessoas que passam do sobrenatural e imagina que tudo é espiritual. Levanta a tua mão direita, por favor.
que eu quero profetizar sobre a vida de pessoas que têm vivido circunstâncias naturais aqui. Eu quero profetizar sobre pessoas que estão chorando os mesmos choros, as mesmas lágrimas, as mesmas circunstâncias. Ei, eu tenho uma boa notícia para dizer para você, que a partir de hoje, você está saindo para uma outra dimensão, a dimensão do sobrenatural, e essa dimensão, ali, tem lágrimas, que o próprio Deus, Ele colhe para derramar sobre a tua vida, bênção sem medida. Não se preocupe de Deus mudar o teu cativeiro essa noite, não se preocupe de Deus mudar a tua realidade, porque a realidade que você vive não é a verdade de Deus, e a verdade que Deus tem sobre você é que pensamentos de bênção e de paz e não de mal, para te colocar o fim que Ele te deseja. Deus vai te exaltar. Olha para a pessoa do seu lado, fala para ela com muito amor, fala assim: não é no natural, fala assim, é no sobrenatural, é no sobrenatural. E quando nós estamos nesse nível de sobrenatural, eu gostaria que você colocasse de pé para dar sinal que está acabando. Quando você está no sobrenatural, qualquer coisa pode acontecer. O sobrenatural, qualquer coisa pode acontecer. Eu vou falar de novo. O sobrenatural, qualquer coisa pode acontecer. Eu vou falar novamente. O sobrenatural, qualquer coisa pode acontecer. Eu não sei qual que é o teu barco. Eu não sei qual que é a tua tempestade. Eu não sei se você está no papel de Jesus, se você está no papel de Pedro, ou se você está no papel dos discípulos. Eu não sei onde você se enquadra. Eu falei da dimensão do desafio, a dimensão do medo, a dimensão de uma nova perspectiva, a dimensão do sobrenatural. E a quinta dimensão é a dimensão da fé. A fé, escute isso. A tua vida não é resultado das orações que você faz no domingo. A tua vida é resultado das atitudes que você toma nas segundas-feiras. A atitude, a dimensão da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A dimensão da fé. Eu já preguei aqui nessa igreja sobre as 7 vozes. Qual a voz que você tem escutado? A dimensão da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Qual é o vento que você tem ouvido, minha irmã? Qual é o vento que você tem me ouvido? Qual é o vento que você tem ouvido, meu irmão? O vento da circunstância? O vento da crise? O vento da luta? Qual é o vento que está na tua casa lá batendo? Eu quero emprestar a boca de Deus hoje, se é que eu posso fazer isso. Eu quero ser instrumentalizado por Deus essa noite. Eu vim aqui essa noite com um propósito divino. Não um propósito do apóstolo Santo, da apóstola Rosângela, mas eu vim aqui essa noite com um propósito divino, para paralisar todo o vento e ventania que está acontecendo na tua casa, que está acontecendo na tua empresa, que está acontecendo ano após ano, e você não rompe. Ah, pastor, mas eu tenho tido êxito em algumas conquistas. Isso é só o começo do que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te abençoar muito mais do que você está. Mas qual é o vento que você tem ouvido? E eu vou dar uma voz de comando para esse vento aqui agora. O vento que você está ouvindo não pode ser maior que a voz do teu pastor, do que a tua pastora. O vento que você está ouvindo não pode ser maior do que uma direção divina que você tem desse altar. Eu tenho sido abençoado pelas palavras que saem daqui desse altar. Eu vou lá no Face, compartilho com todo mundo para ouvir as palavras que estão sendo liberadas nesse altar. Compartilho no YouTube. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para acessar os ventos da nossa vida e colocar a gente numa outra dimensão. Mas para isso, deixa eu falar uma coisa para você. Para quem não sabe onde vai, qualquer vento é contrário. Mas hoje, essa noite, você sabe exatamente onde você vai. Você vai romper os teus desafios
Quantos tem um desafio para romper aqui na semana que vem? Quantos tem um desafio aqui para romper? Então é com você que eu estou falando. Você vai romper todo nível de medo que tem feito você paralisar. Quantos aqui tem medo de conquistar alguma coisa ou gostaria de estar em lugar maior do que estava? Isso. O desafio que Deus tem aqui hoje é colocar você em outra perspectiva. O desafio que tem aqui hoje é de colocar você no sobrenatural. E um outro nível de fé. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos. Um outro nível de fé no sobrenatural. Se você que ora em línguas, por favor, comece a orar em línguas agora, o mais alto que você puder. Nível do sobrenatural. No sobrenatural qualquer coisa pode acontecer. Quem sabe há tanto tempo você tem ouvido ventos que faz você paralisar de conquista e de viver aquilo que Deus tem para você numa plenitude santa. Jesus está aqui essa noite, querido. Isso não é jargão de falar. Jesus está aqui porque Jesus só pode estar no lugar onde Ele é bem quisto. Será que você pode atrair a Deus segundo as tuas circunstâncias? Será que você pode atrair a Deus segundo os teus choros? Será que você pode atrair a Deus na tua luta e na tua dificuldade? Um outro nível. Meu Deus, no nível do sobrenatural qualquer coisa pode acontecer. Deus está movimentando coisas aqui. Deus está movimentando coisas aqui. Não é pelo aquilo que você sabe, mas pelo aquilo que você está sendo instrumentalizado por Deus. A palavra profética que você tem na tua vida é para você voltar à origem. É louvar como você nunca louvou. É adorar como você nunca adorou. É você orar como você nunca orou. Vem e toma teu lugar aqui. 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 É o nível maior. Vem e toma teu lugar aqui. Vem e toma teu lugar. Os anjos estão batendo as asas aqui nesse lugar. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo. O leão no trono. Céus e terra se encontram, alinhando meu Deus, o seu plano, o universo estremece. O leão no trono. Um outro nível. Um outro nível. Queridos, Deus falou no meu coração que existem pessoas que precisam entrar num outro nível espiritual. Existem pessoas que estavam conquistando até um limite, mas Deus está quebrando esses limites, rompendo essas barreiras e colocando você no outro nível.
no nível do sobrenatural. E eu quero te convidar, você vem aqui na frente. Você que não está contente com o nível espiritual que você está. Independente se você é pastor, pastora, se você é líder, se você é casado ou casada. Deus está querendo te chamar no outro nível. Um outro nível, um outro nível. Um outro nível. Deus quer te colocar no outro nível, um outro nível. Uma outra dimensão, outra dimensão. Ah, meu Deus. Vem, toma seu lugar aqui, Senhor. Deus, toma o teu lugar aqui, Senhor. Olha esses barcos se reunindo. Sai do teu lugar, querido, vem para cá, para frente. Tem mais lugar que cabe você. Queremos orar de uma forma para orar junto com você, para desafiar você a sair do lugar que você está. Faz esse sinal profético. Vem, vem, vem. Vem, vem exaltar o Senhor mais perto. Eu sei que você pode estar falando, não, Deus já falou comigo. Mas Deus quer te colocar em níveis maiores. Uma voz de comando você está recebendo agora. Sai do teu lugar profeticamente e vem aqui para frente. Porque quando você se movimenta, as coisas se organizam. Quando você se move, as coisas se organizam. Vem para cá para frente, chama eles para cá. Chama eles para cá. Casal, vem mais para cá para frente. Vem mais para frente. Eu estou escutando um grito aqui no meu coração. Existe um grito aqui. Nós somos uma igreja que nós ouvimos gritos. Deus está te chamando para você vir aqui. Saia do teu nível que você está. Não se contente com isso, venha. Venha para cá. Deus está chamando você para você ter novas experiências com Deus. Venha colocar o teu casamento diante do Senhor. A oração de vocês que está aqui agora vai ser colocado junto. Vai ser colocado junto com vozes angelicais. Enquanto eu estou orando aqui, Deus está colocando no teu coração e na tua boca outro nível. Outro nível, precisa de outro nível. Nós não vamos assistir outros níveis. Nós vamos viver outros níveis. Meu Deus, escute. Eu estou tendo uma visão aqui agora. Que as pessoas estão saindo do seu lugar que estava à deriva. E Deus está colocando em outra dimensão. Comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas mais alto que você puder. É uma voz de comando. Comece a falar em línguas. Mais alto. Mais alto. Comece a falar em línguas mais alto. Comece a falar em línguas mais alto. Mais alto. Comece a falar em línguas mais alto. Comece a falar em línguas mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Outro nível. Outro nível. É outro nível. Aqui dentro, aqui dentro. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Meu Deus, meu Deus. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar.
o universo estremece, o leão ruge no trono, céus e terra se encontram. A vida de um casal é aqui. A vida de um casal é aqui. Estremece, o leão ruge no trono. Oh! Mais! O casal se levanta aqui no joelho. Continua mais. Mais. Cheio carabaçuri. Deus está levantando você como os casais. Só vocês sabem o que vocês estão passando. E não consegue nem conversar. Chegou um novo nível. Uma nova missão na família de vocês. Mas é mais, é mais. É mais, isso não é para destruição. Isso é para exaltação do nome do Senhor. É mais, querido, é mais. Não espere criticar, piorar. A voz de Deus é agora. Te levando vocês em outro nível. Tua glória, nada vai roubar tua glória, pois tudo veio de Cada lágrima, Deus está vendo. e tudo volta É outro nível. Não é para destruir, é para levantar. Não é para bater, é para andar no sobrenatural. E tudo volta pra ti. Oh! Seri! Vai roubar tua glória. É mais, é mais. Roubar tua glória. Pois tudo veio de ti e tudo volta pra ti. É mais. Nada vai roubar tua glória. Você vai receber um unção que você nunca recebeu. Nada vai roubar tua glória. Pois tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Mais. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Pois tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Pois tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Jesus, Jesus. Há uma grande manifestação nesse lugar. A Bíblia diz que os céus esperam ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Eu vou contar até 3. Eu vou contar até 3. E vai haver uma onda de milagres acontecendo na tua casa, na tua empresa, na tua família, quando eu terminar. Mas os céus esperam a manifestação dos filhos de Deus. Deus tem o teu nome escrito. Se prepara para você se manifestar de uma forma que você não manifestou. Pastora, por favor, Deus está entregando uma ferramenta para essa irmã. Deus está entregando um instrumento na mão dela, um instrumento para guerrear. Isso.